no segundo tempo, até os 25 minutos, o Vasco claramente demonstrou o cansaço. E é um cansaço, é uma preparação física que, infelizmente, vem sendo a marca desse Vasco na maioria dos jogos na temporada. Então, quando eu falo aqui sobre a intensidade que essa equipe jogou no sábado contra o Fortaleza, com o Fernando Diniz substituindo apenas aos 41 minutos do segundo tempo, isso significa que o Vasco naquela partida conseguiu fazer um jogo físico interessante porque correu certo, porque correu em conjunto, entendeu as ideias do treinador. Só que isso não significa que para o jogo seguinte não vai ter desgaste. E o desgaste para mim foi claro, como eu disse. Teve o desgaste do jogo na Argentina, da viagem para a Argentina, da volta, do jogo intenso contra o Fortaleza e chegando nesse jogo contra o Operário nessa terça-feira, onde o Vasco precisou correr para pelo menos conseguir abrir o placar diante do primeiro jogo que estava 1-1, e aí o Vasco precisava dessa vitória, pelo menos parcial, para poder ir tranquilo para o intervalo. Então, quando volta do intervalo, e aí o Diniz mexe ali pelos 22, 23, ele coloca, tira o Coutinho e o Nuno, dois jogadores que claramente estavam cansados, só que situações diferentes. Hoje o Coutinho jogou mal. Hoje eu não consegui ver nem a participação, digamos assim, positiva que o Coutinho tem nas movimentações, mesmo que ele erre, mesmo que ele acerte. Coutinho jogou mal. Coutinho não acertou praticamente nada dentro da partida, muito pelo contrário. Tiveram alguns contra-ataques que necessitavam desse ímpeto dele e ele não conseguiu dar sequência nos contra-ataques. Já o Nuno eu encaro de uma forma diferente. Eu acho que o Nuno cansou também, mas jogou bem. Não bem da forma como ele vem jogando ultimamente, mas bem o suficiente para você não prejudicar o time. Ele conseguiu fazer a recomposição pelo lado esquerdo com o Lucas Piton e depois, no segundo tempo, ele realmente cansou. E aí vem as substituições, ele adianta o Tietê para jogar ao lado do Lodge e também do Ryan naquela ocasião e traz o Matheus Carvalho para ser o segundo volante junto com o Hugo Moura. Quando ele adianta o Tietê, ele coloca o Lodge ao lado, é justamente para quê? Para você ter o Tietê que tem um bom passe, ficar mais parado e ter menos obrigações defensivas e colocar o Matheus Carvalho para fazer o trabalho sujo ali no meio campo, já que o Operário estava dominando as ações. E aí o Fernando Diniz acabou repetindo o que eu falei aqui, logicamente, porque eu também entendi dessa forma. O Operário tem Bosquilha, o Operário tem o Alano, o Operário tem o Fran Sérgio, o Operário tem outros jogadores que são interessantes e que, obviamente, não sentem a pressão de jogar em São Januário. Muito pelo contrário. Se o Vasco deu espaço, eles vão aproveitar esse campo. E foi o que eles fizeram até aquele momento. O único problema para mim é que o Fernando Diniz demorou a mexer. Ele coloca o Adson na vaga do Ryan, muito porque o Ryan sentiu cãibra, sentiu alguma coisa ali, não muito grave, mas ele coloca o Adson naquela posição. O time volta a ter um pouco mais de rotação, digamos assim, na partida, tanto é que tem uma chance que o Adson ainda tem uma caneta pelo lado esquerdo e acaba tocando para dentro da área, mas o Vasco não consegue aproveitar. Tem uma chance do Piton ali que ele cria, não só para o Verratti, mas também de fora da área batendo de direita. Tem outra chance do Piton que ele bate de esquerda de muito longe e que quase ele faz o gol. Então o Vasco, a partir dos 25, 30 minutos, começa a equilibrar a partida que tinha sido apenas do Operário no segundo tempo. Mas aí é que faltou para mim um pouco da leitura do Diniz. O Tietê estava cansado. O Tietê estava exausto dentro da partida. Então, se ele pudesse mexer no Tietê e trazer o Paulinho, que foi o que ele foi fazer aos 40 e tal, depois que o empate já tinha acontecido, ele teria um pouco mais de vitalidade e ele teria um pouco mais de saída de bola naquele momento. Então, acho que hoje o Diniz pecou um pouquinho no tempo de substituição, no momento em que o Vasco estava precisando. Claramente essa equipe perdendo fisicamente para o Operário também fez trocas importantes, e aí o Operário começou a ganhar campo, cruzando bola, até que uma bola virada lá na esquerda acaba virando um cruzamento, e aí, repito, o Lucas Piton, que estava fazendo uma boa partida, uma excelente partida, digamos assim, acaba tomando gol na bola aérea, que é o grande defeito dele, e vai ficar marcado, não tem jeito, porque ele errou naquela bola aérea ali, mas obviamente também é um erro coletivo de toda a equipe do Vasco da Gama. E quando o empate sai, aí o torcedor já volta-se imediatamente para o personagem da partida, porque tirando o Léo Jardim, que é obviamente o principal personagem, o Lodge acabou se tornando um dos principais personagens da partida, pelo bem e pelo mal. O Lodge entra ali na ponta esquerda e logo na primeira jogada dele, se eu não me engano, ele consegue achar uma boa bola para o Verratti. Ele corta um, corta outro, dá o passe, o Verratti faz o facão e sai cara a cara com o goleiro do Operário. Só que o Verratti demora a chutar, que é um defeito dele, é óbvio.
E aí, naquele momento ali, o zagueiro do Operário tira a bola do overhead. Quando ele fez aquela jogada, eu pensei, pô, ele vai ganhar confiança. Porque, se vocês repararem, um pouco antes do que aconteceu e ele deixa ele falar e tal, o Diniz chegou a conversar com ele. O Diniz chamou ele na beira do campo e focou a imagem assim do Sport TV e mostrou claramente o Diniz meio que com a mão na nuca dele assim, orientando. E na minha visão também, na minha percepção, ele estava dando confiança pro Lloyd, porque a torcida teve uma bola que o Lloyd perdeu, já começou a falar no ouvido do Lloyd, e aí naquele momento ali ele começa também a perder confiança. Cara, quem sou eu para falar na torcida do Vasco? A torcida do Vasco não pode ser criticada em momento algum. Mas já há uma falta de paciência com o Lloyd por outras partidas, pela displicência dele que vem de outros jogos. Tem jogos que ele joga bem e tem jogos que ele joga mal. Mas na maioria deles ele tá displicente. Eu acho que o único jogo não displicente que o Lloyd fez com a camisa do Vasco foi contra o Palmeiras. Porque de resto, ele entra, aí ele vira a cara, aí ele tenta dar um passe ali mais bonito, aí ele tenta dar um cruzamento de letra. E cara, não tem problema você ter esse estilo de jogo. Não é um problema. Muito pelo contrário. Esse estilo de jogo é um futebol bonito, a gente gosta de ver isso. Só que você tem que entender o momento de fazer isso. O momento de fazer isso. É por isso que a torcida olha e fala assim, cara, perde a paciência. Perde a paciência logo no início. Então uma paciência natural que você teria com outros jogadores, pelo histórico displicente desde que ele vestiu a camisa do Vasco, isso acaba incomodando. Ainda mais num jogo de Copa do Brasil, que o torcedor vascaíno leva muito em consideração, que é muito importante para o clube. Com um time pior, no ano passado o Vasco conseguiu chegar à semifinal. Então ficar dando sorte pro azar, ainda mais por displicência, vai irritar o torcedor. E o Diniz vai, reclama com ele, acho que nem reclama, né? Orienta ele numa boa e tudo mais. Aí numa outra jogada ele tenta dar o elástico. E foi aí que a torcida perdeu a paciência de vez. O Diniz foi chamar ele para justamente tranquilizar, como ele falou na coletiva. Lloyd, vem aqui, vem aqui. E eu acredito realmente que ele não ia dar nenhum esporro federal no Lloyd naquele momento ali. Por quê? Porque quando ele quer dar esporro, ele grita e, desculpa a palavra, foda-se. Ele grita e não quer saber de nada, como o Ryan falou naquele momento. Mas não, se ele chamou próximo, seria para conversar. E o Lloyd, de maneira totalmente equivocada, se recusa a receber a instrução do professor. Então, assim, cara, eu sei que deve ser chato pra cacete você ficar ouvindo o Fernando Diniz no teu ouvido o tempo inteiro. Eu sei que pra jogar bola, tu ficar ouvindo alguém falando na tua cabeça é muito ruim também o tempo inteiro. Porque, porra, se você tem que raciocinar pra tomar decisões e você ainda tem alguém falando no teu ouvido qual decisão você deve tomar, isso prejudica. Isso é chato, tá? Isso é chato. Só que assim, o soberano no campo é o treinador. Se o treinador tá te orientando para fazer o que você deve fazer, é porque ele tá vendo o jogo de fora, é porque ele é comandante e porque ele tá enxergando o jogo de uma outra maneira. E eu digo isso usando o exemplo, por exemplo, óbvio, né, do Ryan. Onde que sai o gol do Ryan? O gol do Ryan sai lá na esquerda. Sabe por quê? Porque o Diniz não tá deixando o Ryan preso na direita. Ele faz o Ryan flutuar a ponto do Ryan conseguir ser influente no jogo de todas as maneiras, porque ele tem força física, ele tem velocidade, ele é um garoto alto que consegue brigar, seja por uma bola no alto ou até mesmo fazer a pressão sem bola, que é uma coisa que eu sempre cobrei do Ryan aqui. Essa postura sem bola dele é uma postura que ele vai evoluir. 18, 19 anos, naturalmente ele vai evoluir, mas ele deveria evoluir. Porque para você jogar hoje, não tem como você jogar achando que você só tem que ter a bola. E o Ryan, por vir da base também, que não tem uma exigência tão grande assim, não estava acostumado. Não estava acostumado a jogar sem bola. E se ele não aprender a jogar sem bola, ele não vai conseguir praticar o futebol profissional. Então o Fernando Diniz, obviamente, orientou o Ryan nos treinos, nos jogos, no esporro, como ele mesmo disse na entrevista, orientou, cara, tem que marcar. Tem que ter outra postura. E adivinha como é que sai o gol do Vasco no jogo. O Ryan lá na esquerda, tendo liberdade, porque o jogo do Diniz não é posicional, na verdade é ao contrário disso, é um jogo completamente associativo, de superioridade numérica, de busca por jogadores naquele setor, e o Ryan tá lá na esquerda, o Luiz Gustavo dá o passe,
Um passe que até tinha uma boa intenção, mas conta com a falha do zagueiro, mas porque o Ryan acreditou. Ele sai em disparada, bate no gol, 1-0 Vasco. Isso é a orientação do treinador. Quando você escuta a orientação do treinador, isso te premia. Porque tem algum motivo para ele ser o treinador da equipe. Então, assim, essa postura de o treinador te chamar para poder te passar informação e você se negar, isso não é uma postura profissional. Isso não é uma postura de um jogador que recebe bem, que acabou de ser contratado, que está recebendo uma oportunidade com o novo treinador. Isso não é a postura decente, sabe? E eu estou dizendo isso sem contar a parte que eu vou chegar, que é a mão na orelha, que é deixa ele falar. Cara, isso não existe. Se o teu treinador tá te chamando para te dar uma orientação, meu amigo, não é para você apenas. Você tem que pensar no bem maior, é no clube. Então, se o torcedor já estava pegando no pé dele por conta da displicência dele e ele ainda toma essa atitude, que eu considero pelo menos bem ruim, não dá. Eu não vou ficar aqui falando, rescinde o contrato do Lloyd. Cara, o futebol não é ciência exata. O futebol, ele não é... você não lida com máquina. Você não lida com robô. Você está lidando com ser humano. E gerir pessoas é um dos grandes desafios do futebol hoje, quando você está falando de futebol profissional. Porque a pressão é enorme na cabeça, porque cada atleta tem um pensamento, cada atleta tem e sente de uma forma. Então, assim, isso aqui não é passando a mão na cabeça do Lloyd. Agora, rescinde o contrato do Lloyd, fora Lloyd. Cara, não sou desse time. Agora, sou totalmente a favor de não só o Fernando Diniz, mas toda a equipe do Vasco cobrar o Lloyd. Como já aconteceu em outros jogos. Mas, cara, ali, meu amigo, tá todo mundo jogando pela vida. O jogador brasileiro, o jogador argentino, a cultura do futebol sul-americano é entrar em campo para jogar pela vida. Sabe por quê? Se o Vasco é eliminado pro Operário, se o Léo Jardim não faz os milagres que ele fez, amanhã, meu camarada, tá todo mundo sendo cobrado, tá todo mundo sem poder sair de casa, sem poder dar um rolê no shopping com a família, tá todo mundo sendo xingado em rede social, tá todo mundo sendo xingado em estádio. Então você, quando toma uma atitude dessa, você não toma apenas uma atitude pensando em você. Você está prejudicando o todo. E isso não é ser profissional. Isso não é ser profissional. Isso não é ser atleta profissional e ter um pensamento também coletivo. Só está pensando em você. Só está pensando em você. E aí, cabe ao grupo falar, meu camarada, você está jogando no Vasco. Isso aqui é a nossa vida. Só que faz parte da nossa vida. A gente dá o sangue o dia inteiro. Tá? Não dá pra você jogar aqui achando que é brincadeira. Achando que é coluna de férias. Porque não é. Porque se é eliminado hoje, amanhã tem gente lá no CT. Cobrando, batendo em carro, perturbando a paz alheia. Entendeu? Isso eu tô dizendo, generalizando o futebol, tá, gente? Não é só o Vasco, não. Generalizando o futebol. É correto isso? É essa que é a questão. Tem que levar a sério. O Vasco não é playground. Torcedor que sai de casa para pagar ingresso, torcedor que sai de casa, compra camisa, passa o dia inteiro lá para apoiar o time, ele não vai pro estádio para ver jogador sendo displicente com essa camisa. Disso eu tenho certeza. Então assim, cara, é uma conversa que tem que ser muito séria. Tem que ser um esporro federal. E o Fernando Diniz, tomara que ele veja o que aconteceu. Porque o Lloyd debochou da cara dele. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Aí, por conta de um chute, que nem foi gol, ele bota a mão no ouvido. Ô Lloyd, eu não sei se você tá tendo noção de onde você tá. Mas precisa ter. Precisa ter noção e levar com seriedade a responsabilidade que está sendo dada para ele. E quando eu digo isso, gente, que não é fora Lloyd e tudo mais, eu comecei a reparar, né, nas atitudes dos jogadores e tal. O Tietchan foi meio que, ali na hora do pênalti, dar um afago nele. O Matheus Carvalho foi também. Então, ele não é um cara que o grupo odeia. Mas eu tenho certeza que naquele momento ali,
você precisa ter uma reunião séria, de homem para homem, de atleta para atleta, de treinador para atleta, para ele poder virar essa chave. Porque assim, ele não é horroroso. Ele não é horroroso. Não é. Mas ele precisa amadurecer mentalmente se ele quiser jogar no Vasco. E aí, cara, ele precisa mostrar. Porque assim, tu quer ser marrento? Tranquilo, não tem problema não. Mas tu tem que ser marrento e jogar bola. Você tem que ser marrento e se garantir. Você tem que ser marrento e decidir. E até agora, Lloyd, nada. Para ter essa marra, nada. Tá? Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi no sufoco, foi no desespero, foi no sofrimento, foi na tensão, no medo, na agonia, mas conseguiu passar aí diante do Operário e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O destaque dessa partida ficou por conta do Lloyd Augusto, né? Mandando recado pro Diniz, mandando recado pra torcida, a situação ficou preta pra ele. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse dia de hoje. Fernando Diniz disse que vai conversar com o jogador pra entender, né, o que aconteceu com ele, né? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!